A administração dos Estados Unidos da América e Israel estão em desacordo sobre Gaza? O que querem dizer ao afirmar que a jihad pelas palavras é tão importante quanto a jihad pela espada? Por que os Estados Unidos da América e a Europa são como sapos proverbiais na água fervente? 2026, um ano de decisões para Israel, e quão grave é o boicote a Israel? Olá, sou Daniel Siman, obrigado por acompanhar o Straight Up na JNS Televisão em Jerusalém, Israel. Confira alguns dos principais temas das notícias desta semana que vou comentar e dar minha opinião. Primeiro, a principal notícia da semana é o ataque terrorista islâmico na Austrália. É importante observar, meu único pensamento sobre isso, que quero acrescentar aqui é o seguinte: o comissário de polícia de Nova Gales do Sul pediu calma após o incidente. E ele disse, e eu cito, "Não é hora de ninguém buscar retaliação. Este é um momento para a comunidade lamentar e se curar." Quero perguntar, já houve caso documentado de judeus se vingarem dessas atrocidades? Já houve algum momento em que judeus em todo o mundo, quando foram atacados, acharam necessário agir contra aqueles que estavam perpetrando esses ataques? Então, o que faria com que ele dissesse essas palavras para a comunidade judaica? O ocorrido na Austrália não foi surpresa. Devido aos esforços recentes da Irmandade Muçulmana para difamar Israel, tudo que é israelense e judeu virou alvo legítimo de ataque, ou fonte para um ataque de jihadistas. Mas voltaremos a isso e a esses esforços dos jihadistas em alguns instantes. Mas primeiro gostaria de abordar novamente os relatos de supostas tensões. Isso está na mídia israelense envolvendo Israel, Estados Unidos da América, Trump e Netanyahu. E isso já vem acontecendo há algum tempo, desde que Trump assumiu o cargo. Você tem várias fontes, personalidades da mídia israelense e pessoas ligadas à mídia internacional, especialmente à mídia americana. Eles estão citando fontes dentro da Casa Branca e dentro do governo que estão compartilhando informações com eles. Trump aparentemente não está tão satisfeito com as ações de Israel, especialmente com Netanyahu. No passado, isso sempre se mostrou falso. Agora sabemos que Netanyahu visitará a Casa Branca, ou melhor, ele irá para lá. Eu fico pensando que Largo, não, é Mar-a-Lago na Flórida. Ele estará na casa do presidente na próxima semana, e o presidente não convida qualquer pessoa para estar lá. Mencionei isso no meu último programa e também no meu rádio na Gale Israel. Aqui em Israel, há vários pontos que quero levantar e discutir sobre isso. Primeiramente, essas fontes não identificadas. Algumas pessoas aqui, entre os comentaristas da mídia israelense, acreditam que estamos falando de Witkoff e Kushner. Não há evidências disso, eles estão presumindo que essas são as coisas. Mas quero me apoiar um pouco na minha experiência, trabalhando no gabinete do primeiro-ministro por cerca de 30 anos, em como você usa a mídia, às vezes, e qualquer administração inteligente, especialmente uma administração como esta nos Estados Unidos, ou muito experiente com a mídia. Eles sabem como aproveitar para transmitir mensagens. Porque não estamos lidando apenas com os Estados Unidos e Israel aqui, tudo gira em torno do plano ou da situação no Oriente Médio e do plano que Trump apresentou. Que estamos apenas no começo neste momento, e eles estão pensando em passar para a próxima etapa. E a próxima etapa exige o desarmamento do Hamas. Com Israel, só vamos para essa etapa após a finalização. Como nos prometeram no início que deveriam libertar em 72 horas, demorou mais do que isso, mas deveriam libertar todos os reféns vivos. E há corpos de quem morreu que ainda estão sendo retidos e não foram liberados. Do ponto de vista de Israel, não há nenhuma circunstância. Nós só passaremos para a segunda fase quando o Hamas aceitar o que está obrigado a fazer e o que nos foi prometido. Vou explicar por que isso é importante. Mas antes, sobre o tratamento ao tratar das questões com a mídia. Mencionei isso da última vez que estivemos juntos. Há um correspondente americano renomado, muito elogiado, que remonta ao governo Shamir com o qual trabalhei naquela época. Quando eles queriam enviar uma mensagem, quando queriam fazer algo, usavam ele, sabiam que ele era. Ele nunca verificava as coisas, tudo o que importava para ele era a manchete. Ele tirava proveito disso. Então você usa os jornalistas com muita frequência? Como eu disse, não é só uma questão entre Israel e Estados Unidos neste acordo. Falamos da participação de árabes, Turquia, Arábia Saudita e Egito. Há muitos elementos que deveriam fazer parte disso. Os Estados Unidos podem muito bem querer enviar uma mensagem para eles de que, não estamos muito satisfeitos com o que Netanyahu está fazendo. Israel eliminou um líder do Hamas em Gaza nesta semana.
Então eles estão meio que enviando uma mensagem para eles e, aparentemente, estão repreendendo Israel por essa questão em particular. É só isso? Eu não sei, mas duvido que o jornalista que está fazendo esses comentários saiba dessas coisas também. Mas ele vai ao ar e diz isso. E, aliás, alguém de um dos canais israelenses ligou para ele para perguntar. Isso foi depois. Na Casa Branca, alguém perguntou ao presidente Trump se ele está irritado ou descontente com Netanyahu, e ele disse: não, eles têm ótimo relacionamento. Então, um jornalista israelense ligou para esse representante da mídia e perguntou: Trump acabou de negar o que você disse. Então, em quem devemos acreditar? Em você e suas fontes, ou devemos acreditar em Trump? E ele teve a audácia de dizer: bem, você escolhe se quer acreditar em mim ou se quer acreditar em Trump, como se Trump fosse insignificante. Isso mostra que o ego dessas pessoas é grande, então não leve esses jornalistas sempre tão a sério. Tenha em mente aqui que, como eu disse, existe esse acordo e Israel não vai se apressar nisso. E com razão, já tivemos arranjos e acordos no passado. E se já houve alguma falha da nossa parte, foi essa, no começo. Israel nunca exigiu da Organização para a Libertação da Palestina e de outros o cumprimento de suas obrigações. Os europeus, por exemplo, que eram os garantes desse acordo, também nunca os responsabilizaram por isso. Disse: nós assinamos um acordo, vocês deveriam ter resolvido isso. Se deixarmos a Organização para a Libertação da Palestina entrar na Judeia e Samaria, não devem mais enfrentar terrorismo, etc. Naquela época, eu trabalhava com o gabinete do primeiro-ministro Rabin. Em um ano comecei a pensar, talvez eles estejam certos. Talvez reconhecendo a Organização para a Libertação da Palestina ou cedendo território, talvez tudo isso mostre que eles estão certos, talvez. Este é o caminho para a paz. Logo ficou claro que eles violavam o acordo e admitiam isso abertamente. E eles diziam: é isso que estamos fazendo agora quando temos a oportunidade. E voltando à questão toda da taquia no Islã, naquela época perguntei no gabinete do primeiro-ministro por que não cobramos ou responsabilizamos eles por isso. E eles disseram: bem, não podemos esperar que eles façam isso, eles eventualmente farão isso. Eles têm problemas internos e dizemos a consequência. Foi isso! Sim. Em um ano houve ataques terroristas e em poucos anos atentados suicidas. E então, 30 anos depois, você tem o 7 de outubro. Então, não queremos chegar a essa situação novamente. E toda essa guerra e tudo o que aconteceu desde 7 de outubro é para eliminar o Hamas e para que haja uma mudança em Gaza e que se os árabes vão fazer parte disso. Eles não estão dizendo isso só para parecerem simpáticos e agradar os Estados Unidos, dizendo o que soa bem para os americanos, e isso cabe a Israel. Nós não somos diferentes deles, ou seja, se houver um acordo e cumprirmos a nossa parte, eles também precisam cumprir a parte deles. Nos últimos meses tivemos um acordo com o Líbano no ano passado. O Líbano deveria desarmar o Hezbollah. O Líbano, o governo do Líbano, deveria estar controlando esses elementos terroristas e também em Gaza deveria haver um fim aos combates. E não é dar tempo para que se reorganizem e tentem atacar Israel novamente, diferente do passado. O que diferencia este governo dos anteriores é que Netanyahu deixou isso claro. Agora o jogo é outro. Se eles violarem isso, não pagarão só um preço, mas o inferno por isso. E é exatamente essa a situação agora. Não podemos nos dar ao luxo de deixar Oslo acontecer de novo. E com isso, quero dizer também que precisamos questionar isso. Não podemos simplesmente aceitar como garantido que Trump, o presidente Trump, com todas as suas boas intenções aqui, e também com o nosso governo aqui em Israel, com Netanyahu, que, só precisamos ser pacientes e as coisas vão acontecer do jeito que eles querem. Não! Temos que cobrar deles dois, de Trump e de Netanyahu, tanto quanto cobramos do outro lado. Se eles não cumprirem o acordo, vocês é que devem cobrá-los. São vocês que têm que estar lá para garantir que os cidadãos israelenses não estejam mais sob ameaça de elementos terroristas, pelo menos sob este acordo, porque eu realmente não acredito que os islamistas algum dia vão desistir do plano deles, mas precisamos dificultar ainda mais para eles. E, por fim, por que esse jornalista israelense? E por que geralmente jornalistas israelenses de esquerda vêm aqui, em Israel? Por que insistem em criar a impressão de tensões entre Israel e os Estados Unidos? Simples, estamos em ano eleitoral. Tudo o que eles disseram nos últimos 2 anos, primeiro, tentando colocar a culpa em Netanyahu, segundo,
transformando toda essa questão dos reféns. Eles nunca serão devolvidos e, com este governo, isso não vai mudar. Tudo que achavam útil aos seus propósitos fracassaram. Basicamente, tudo que eles esperavam que Netanyahu fracassasse não aconteceu. Ele conseguiu libertar todos os reféns, os que estavam vivos. Conseguimos eliminar a ameaça do Hezbollah, conseguimos eliminar a ameaça do Irã e, neste momento, estamos tentando finalmente desmantelar o Hamas. Ao entrar neste ano eleitoral, o que eles dirão? Precisam criar a impressão de tensões entre esta administração e Netanyahu agora. Isso pode não garantir a vitória deles na eleição, pois em Israel não basta ter 51. Dos votos, você tem que formar uma coalizão. Nenhum partido aqui jamais teve maioria, então eles precisam formar uma coalizão. Eles tentam criar situações para que eleitores de partidos de direita em Israel deixem de apoiar Netanyahu, enfraquecendo sua chance de obter maioria, mais de 60 assentos no Knesset. Então eles têm seus interesses, precisamos manter isso em mente. Esses jornalistas, todos eles, infelizmente, têm motivações políticas em seus esforços. E é por isso que eles estão tentando criar essa impressão de problemas e tensões entre Trump e Netanyahu. Mencionei Gaza antes, e como disse, Israel eliminou o vice-chefe do Hamas no sábado passado. Esse foi supostamente o motivo das tensões, de acordo com esse jornalista. Então, eu deliberadamente não menciono. Não vou mencionar o nome dele, apesar de conhecê-lo há anos. O que não foi amplamente divulgado foi que surgiram evidências de que o Hamas acumulava toneladas de fórmula infantil e suplementos em armazéns clandestinos durante a chamada crise de fome. Essas não eram pessoas árabes empregadas por essas organizações ocidentais de direitos humanos, eram palestinos locais árabes que estão completamente cansados do que o Hamas está fazendo. E eles conseguiram expor que o Hamas estava acumulando toda essa comida que estava chegando lá. E o objetivo do Hamas era piorar o sofrimento, criar uma narrativa de fome e forçar o retorno da distribuição de ajuda da Organização das Nações Unidas. Agora, por que eles querem que a Organização das Nações Unidas volte? Não é porque a Organização das Nações Unidas desempenha esse papel importante. É porque, como revelamos na semana passada nesses documentos que foram expostos pela organização não governamental Monitor, eles conseguiram infiltrar-se na Organização das Nações Unidas. Então, eles têm controle sobre o que a Organização das Nações Unidas faz em Gaza, por isso esperavam que a Organização das Nações Unidas voltasse. Então, voltando à questão do próprio item, esses ativistas locais de Gaza, eles estavam documentando o desperdício e o descarte desses suprimentos que estavam sendo trazidos. E mesmo que a ajuda humanitária tenha saturado o enclave desde o cessar-fogo, ou seja, está entrando tanta coisa que o Hamas está retendo para o povo para manter isso agora. Esses habitantes de Gaza vêm dizendo isso há algum tempo e disseram isso meses atrás. Foram atacados e ostracizados por pró-palestinos, ou pelo que você chama de complexo industrial pró-palestino, ou seja, organizações ocidentais de direitos humanos. Você tinha moradores locais dizendo a eles que o Hamas estava por trás disso, e eles os repreenderam dizendo que não deveriam contar isso para ninguém. A verdade aqui é clara. Não existe ser pró-Palestina sem vigilância contra a manipulação da opinião pública pelo Hamas e compaixão pelos civis. Isso deve andar de mãos dadas com suas exigências em relação a Israel. Então vamos analisar isso e garantir que qualquer pessoa que esteja pedindo ajuda aos palestinos não esteja, na verdade, ajudando. O Hamas continua criando essas situações desumanas para seus próprios cidadãos na faixa de Gaza. Na minha declaração inicial, mencionei o fato de que, ou perguntei, quem disse que a jihad pelas palavras não é menor do que a jihad pela espada? Então, esse também é um aspecto interessante do que está acontecendo em Gaza. Após 7 de outubro, a doutrina do Hamas admitiu que deslegitimar Israel era um de seus principais objetivos. O Hamas atualizou sua estratégia de guerra para usar deliberadamente civis palestinos como escudos humanos, não apenas para obter vantagem no campo de batalha, mas também para inflamar a opinião pública global contra Israel. Em dezembro do ano passado, foi publicado o livro Inundação de Al-Aqsa, Contextos e Resultados, que uma figura ligada ao Hamas, Ahmed Abu Shuaib, que é membro do Hamas, ele escreveu neste documento como o Hamas convoca explicitamente os movimentos islamistas e a esquerda radical no Ocidente, o que eles chamam de Aliança Vermelho-Verde, para transformar o sentimento negativo em uma campanha contra a própria legitimidade de Israel.
quando eles perceberam que o ataque deles contra Israel não estava apenas fracassando e que eles não conseguiam, como tinham feito em rodadas anteriores. Deixe-me lembrar você, houve 17 rodadas nos 20 anos. Entre o momento em que Israel se retirou da faixa de Gaza até 7 de outubro, foram 17 rodadas. Sempre que Israel tentava eliminar o Hamas, a pressão internacional o impedia. Desta vez perceberam que isso não ocorreria. Eles precisaram mudar não só a guerra física, na qual estavam sendo desarmados e derrotados por Israel, mas gerar a pressão internacional que aprenderam ao longo dos anos ser benéfica para eles. Então o Hamas planejou, e eles falaram abertamente sobre isso antes de 7 de outubro, sobre genocídio contra o povo judeu na terra de Israel. E nós descobrimos documentos que mostravam como eles detalharam quem em Israel seria morto. Eles achavam que poderiam dominar Israel e possuíam documentos detalhando quem da população israelense seria morto, quem eles manteriam vivo. Por razões políticas, por razões internacionais e, na prática, eles até imaginavam campos de concentração e depois navios que chegariam, nos quais deportariam judeus de Israel para a Europa e os Estados Unidos. E naquela época, o Hamas governava Gaza sem restrições, e seu slogan era construir a geração da libertação palestina. Todo o sistema governamental foi mobilizado para isso, inclusive a educação. E foi projetado para doutrinar os jovens e prepará-los para lutar nas fileiras das Brigadas Al-Aqsa. Eles doutrinaram o público para fins genocidas contra Israel e usaram instalações civis como escolas, hospitais e meios de comunicação. Como vimos, eles usaram essas instalações como bases militares para atacar Israel, que era seu objetivo. Eles usaram isso deliberadamente para provocar a indignação do Ocidente. Israel deveria eliminar a ameaça desses locais que serviram para atacar civis israelenses? E é muito importante entender isso, que o que acontece na realidade é que qualquer posição, qualquer local usado em um ataque contra civis está sujeito ao direito internacional. Isso é logo ignorado. Contra Israel virá alvo legítimo. Qualquer país, sua primeira responsabilidade é a proteção de seus próprios civis. Eles não têm responsabilidade pelos civis do outro lado, especialmente quando usados pelo governo e pela própria liderança. E é isso que o Hamas foi, e é em Gaza, para atacar civis israelenses. Nossa primeira responsabilidade é eliminar a ameaça contra nossos civis. E eles sabiam que isso aconteceria, mas também sabiam que no momento em que isso acontecesse, a mídia reagiria, as organizações de direitos humanos reagiriam. Governos internacionais ao redor do mundo condenariam Israel por atirar em escolas, prédios e locais civis, ignorando o fato de que isso era feito deliberadamente. E eu nem estou falando dos túneis agora, que ficam embaixo, totalizando 750 milhas de túneis dentro da faixa de Gaza, embaixo de cada local civil. Eles usaram tudo isso contra Israel, o que nos deu o direito de agir assim. Assim, não surpreende que em 8 de outubro já houvesse manifestações no Ocidente apoiando o Hamas e condenando os ataques israelenses a civis. Não é surpresa, pois isso já fazia parte da doutrina deles. E todos esses ativistas estudantis e todos esses islamistas nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, no Canadá, todos eles sabiam desse plano e todos eles participaram dessa campanha contra o Estado de Israel. É importante lembrar que a oposição à existência de um Estado judeu independente existe desde 1947 de várias formas. Ela não acabou e nunca vai acabar. Como eu disse antes, o Islã nunca vai aceitar Israel. Assim, a luta segue pela violência jihadista, manobras diplomáticas em órgãos e ONGs internacionais, além de campanhas de deslegitimação financiadas pelo Catar, em toda a mídia e redes sociais globais. O problema é que essa narrativa absolve os árabes de responsabilidade por sua situação, enquanto se concentram nas ações dos judeus. Ignora o contexto. Reescreve a história, manipula imagens e tira todo o significado real das coisas. A isso se soma frequentemente a cobertura falha sobre Israel por grandes veículos de mídia, que cometem erros repetidamente apesar das constantes retratações, o que ajuda a reciclar clichês antissemitas, alimentando a hostilidade e legitimando a violência contra judeus. Essa retórica ressoa entre segmentos da comunidade internacional, como as comunidades espanhola, italiana, irlandesa e hispânica, porque foram moldados por alguns dos ensinamentos mais venenosos que a Igreja Católica já propagou. Não estamos desprovidos de história aqui. A história ainda tem seu efeito no pensamento das pessoas.
E a cobertura da mídia constantemente enquadra os eventos pela ótica das ações de Israel, enquanto obscurece as consequências do que foram, inicialmente, as escolhas do Hamas e dos islamistas. Sobre isso, por exemplo, eu estava lendo uma reportagem esta semana sobre uma candidata específica ao Senado nos Estados Unidos, e eles estavam se referindo aos comentários dela sobre Israel. Não vou citar o nome porque o foco não é ela, mas como a mídia cobre isso. E eu quero te dar um exemplo do que estou falando. Porque ao relatar quase qualquer aspecto, não só sobre esse item em particular, mas sempre surgem frases como "e isso eu estou tirando do próprio item", que eles estavam se referindo a ela, que as declarações dela sobre Israel, cuja guerra contra o Hamas já deixou mais de 70 mil mortos, ou outra frase, a posição dela sobre Israel e sua devastadora campanha militar em Gaza. Agora, essas formações aparentemente sutis criam uma impressão distorcida da realidade. Eles poderiam, com a mesma facilidade, destacar o uso deliberado de civis como escudos pelo Hamas ou sua manipulação da ajuda humanitária, mas eles nunca fazem isso. Meios de comunicação, como vimos, sabem o efeito da forma como apresentam notícias, e isso é uma escolha deliberada, não acidental. Isso é motivado por interesses políticos e recicla narrativas que deslegitimam Israel enquanto alimentam a hostilidade contra os judeus. E é por isso que eles moldam e cobrem os eventos dessa forma, que por isso é tão importante para nós percebermos. Você percebe essas pequenas frases. Eles poderiam simplesmente ter deixado como Israel, os comentários dela sobre Israel, que está em guerra com o Hamas. Esses exageros da mídia e esse esforço da parte deles fazem parte da campanha para deslegitimar o Estado de Israel. Bem, voltando às manchetes que eu trouxe no começo, o proverbial sapo na água fervente. Então, nesse contexto, o Centro Nacional de Contra-Terrorismo dos Estados Unidos, o Centro Nacional de Contra-Terrorismo, enviou um relatório ao Senado esta semana, estimando que 18 mil terroristas jihadistas, conhecidos ou suspeitos, entraram ilegalmente nos Estados Unidos nos últimos anos. E se você considerar os ataques recentes nos Estados Unidos, isso se assemelha cada vez mais ao proverbial sapo na água fervente. É não conseguir reconhecer o perigo à medida que ele se intensifica gradualmente. O que aconteceu na Austrália foi Não sei qual era o contexto do ataque. Eles acabaram de descobrir terroristas preparando um ataque em Los Angeles nesta semana. Sabemos que houve um tiroteio na região de Boston e há outros incidentes em Nova York. Os ataques à população judaica estão aumentando, mas o que muitos não entendem é que o que começa com os judeus nunca termina com eles. Os judeus são o alvo mais fácil. Como disse, essas forças jihadistas deslegitimaram eles e envolveram outros aspectos. 3 membros das Forças Armadas dos Estados Unidos da América foram mortos na Síria, após caírem em uma armadilha de um terrorista do ISIS. O presidente Trump prometeu retaliação severa contra o ISIS. No entanto, o regime sírio afirmou que o agressor não era do ISIS, mas sim um oficial de segurança sírio, do círculo íntimo de al-Jolani. Há até fotografias dele ao lado de Jolani. Esse é o Jolani, que estava de terno e jogou basquete em uma quadra com americanos há apenas algumas semanas, durante sua visita a Washington, e que o presidente dos Estados Unidos saudou como esse novo líder que fará parte da paz no novo Oriente Médio. Esse é alguém que disse que, não tinha controle sobre esse terrorista que atraiu esses soldados americanos e mentiu para eles, chamando-os para uma reunião e depois detonando uma bomba. Olha, esse é o manual desses terroristas. Alguns vão agir e se mostrar decentes para o Ocidente, como Yasser Arafat fez conosco nos bastidores. São eles que dão permissão para que esses tipos de ataques terroristas aconteçam. Parte disso é para reduzir pressões internas do jeito deles, mostrando: não, ainda vamos tentar matar americanos ou israelenses. Mas eles não são confiáveis, como já disse, só cumprem se forem obrigados. Se eles violarem, não procure o ISIS, vá direto a eles e exija. Jolani, mostre que está realmente comprometido em desarmar todos esses terroristas em seu país. Sobre Abu Muhammad al-Jolani. Na semana passada, quando lhe perguntaram sobre terrorismo, por exemplo, ele deu a sua definição. O primeiro exemplo que ele deu de um Estado terrorista foi Israel. E essa foi uma resposta que lhe rendeu aplausos no Fórum de Doha, no Catar. Sempre que um líder árabe quer desviar críticas, Israel se torna alvo e recebe aplausos.
o que é interessante de observar. Um vídeo oficial do regime jihadista sírio mostra soldados marchando em Damasco na semana passada, entoando cantos por uma invasão de Israel. Eles diziam: Gaza, Gaza, nosso grito de guerra, vitória e firmeza, noite e dia. Levantamo-nos contra você, inimigo. Erguemo-nos das montanhas de fogo e abrimos nosso caminho. Do meu sangue eu forjo minha munição, do seu sangue. Rios vão fluir, ameaçando Israel de que vão atacar para vingar Gaza. E quando os jihadistas islamistas se inflamam contra Israel, nunca termina com o pequeno Satã. O alvo final deles é sempre o grande Satã. Os Estados Unidos e Israel, chamados de pequeno Satã, são alvo imediato por simbolizarem a vanguarda da soberania judaica. Resumindo, o mundo precisa entender que não é só sobre a segurança de Israel. É disso que estamos falando. Nós somos os mais próximos deles. É uma ameaça global que esses movimentos representam. O público ocidental precisa entender que o que começa com Israel, como eu disse, nunca termina lá. Vamos ao próximo tópico, o ano de 2026 que já está chegando. Vai ser um ano de muitas decisões importantes para Israel. Não só teremos eleições chegando, mas também há muitas questões que ainda não foram resolvidas. Mano, a guerra não acabou, a guerra está pausada. Neste momento, estamos continuando com esta guerra pela segurança de Israel. Cada um dos elementos, Hamas em Gaza, Hezbollah no Líbano, os iranianos. A própria Síria pode estar mais fraca do que antes, mas não há. Também não está realmente resolvido lá. Nas próximas semanas, Israel vai ter que decidir, eliminamos eles ou não. E isso tem que ser uma decisão israelense. Porque não podemos ficar parados e permitir isso, porque eles ainda, apesar de tudo o que sofreram e de tudo o que está acontecendo em Gaza, você vê, eles rapidamente ignoram a destruição e o que ocorreu lá. E agora são arrastados por esse tufão que enfrentamos na semana passada. Do rio ao mar, o rio veio e levou muitos para o mar. E eu digo isso sem nenhuma vergonha. Esses desgraçados vieram atrás dos nossos filhos, dos meus filhos, de cada um de nós. O que eles fizeram com as pessoas ao redor de Gaza, eles teriam feito com cada israelense se tivessem tido a oportunidade. Então, quando eles estão sofrendo agora, eu realmente não tenho nenhum problema com isso. Eles são os que fazem isso. São eles que queriam eliminar Israel. E agora são eles que estão chorando na água, no mar. Isso está acontecendo por culpa deles, e se continuarem sofrendo, é responsabilidade deles, não podem se isentar. Então, o que está acontecendo agora é que, em vez do Hamas, dos jihadistas e dos árabes se concentrarem e tentarem reconstruir Gaza, o que eles estão fazendo é tentar reconstruir o Hamas. E no Líbano, o Hezbollah tem se rearmado, e descobrimos ontem que eles estão se rearmando através do Irã. Eles estão movendo armas para o Hezbollah, para restaurá-los à posição em que estavam antes. Nós não vamos permitir que isso aconteça. E eles também, como sabemos, o Irã agora está tentando restaurar suas capacidades nucleares. E eu posso dizer isso sem tentar prever o futuro. Isso é um fato. A maioria dos israelenses entende isso claramente, e estamos entrando em ano eleitoral. O primeiro-ministro precisa entender que o Estado de Israel, o povo de Israel, não vai esperar, não vai aceitar um Irã que seja nuclear ou que represente uma ameaça para Israel nunca mais. Então, essas são decisões que Netanyahu precisa tomar, e isso provavelmente fará parte da conversa. Ele não será repreendido pelo presidente americano. Eles vão abordar as questões aqui. Como podemos garantir que a situação no Oriente Médio se encaixe no plano de Trump sem nos enganarmos? Se os árabes estivessem lá e dissessem a Trump, sim, apoiamos totalmente. Eles realmente farão isso, pois sabemos com quem lidamos. Então, nas próximas semanas, podemos ver Israel. Se o governo libanês não fizer isso por conta própria, Israel será capaz de desarmar o Hezbollah e torná-lo mais fraco do que é. No momento, para facilitar que o governo libanês elimine o Hezbollah. Com o Irã, vamos lidar eventualmente, pois esta semana declararam que o objetivo é destruir Israel e agora acreditamos nisso. Não vamos mais deixar isso de lado e dizer, eles precisam dizer, eles deveriam parar de falar essas coisas. Porque se eles estão falando sério sobre isso, se eles têm a ousadia e a coragem de dizer isso, eles vão pagar um preço por isso. E é isso que o primeiro-ministro provavelmente vai transmitir ao presidente dos Estados Unidos. E será fácil para Israel? Não, não vai ser fácil. Você tem essa campanha acontecendo contra nós e isso é outra coisa que vamos ter que enfrentar.
É o envolvimento do Catar, e não é só o Catar, é também a Arábia Saudita. É muito dinheiro indo para o Ocidente nesse campo de batalha da diplomacia pública e da opinião pública. E o Catar, depois de levar um tapa na cara de Israel há alguns meses em setembro, agora eles estão sendo muito hostis com Israel, gastando mais dinheiro e aumentando esse ódio internacional contra Israel. Estou bastante surpreso quando você percebe que o Facebook, a Meta, etc., que todas essas plataformas estão dando muito espaço. Tenho certeza que muitos já viram isso, pois está surgindo em nossos feeds sociais. Todos esses odiadores de judeus, desde os cristãos mais vis, e eu digo isso, cristãos vis, antissemitas recorrendo ao que todos pensávamos ser coisa do passado, que são semelhantes aos nazistas. E então você tem todos esses jihadistas que eles estão usando, encorajando e inflamando esse ódio contra os judeus. A grande diferença entre hoje e 80 anos atrás. Agora, os judeus podem se proteger e você pode encontrar e até se aproveitar deles na sua vizinhança. Mas o Estado de Israel eventualmente começará a fazer o que for necessário, não apenas para proteger o povo de Israel, mas também o povo judeu. E não é mais como antigamente, quando éramos o judeu indefeso. Agora podemos atuar com governos globais para que cumpram sua responsabilidade de proteger seus cidadãos. O primeiro-ministro afirmou isso abertamente ontem. Esperamos que os governos internacionais, especialmente do Ocidente, cumpram seu compromisso de proteger todos os civis. E não se preocupem apenas com a islamofobia. Porque, como eu disse no início, os judeus não retaliam por essas coisas, e nunca foi o caso de judeus retaliando. Então, vocês têm que focar naqueles que estão criando as tensões e os problemas na sua própria sociedade. Mas no que diz respeito ao povo de Israel e ao Estado de Israel, nós não vamos mais ficar parados quando se trata da nossa própria defesa. Essas são as questões que Israel e o primeiro-ministro precisarão enfrentar e que surgirão na conversa da próxima semana. Depois do Natal, quando o primeiro-ministro for aos Estados Unidos e se encontrar com o presidente da maior potência do mundo, os Estados Unidos. Uma última reflexão ligada ao que acabei de dizer. Quão sério é o boicote a Israel? Ouvimos isso especialmente nas redes sociais, com vários podcasters dizendo: você tem que boicotar produtos israelenses. Tudo bem, isso não é uma indicação real. Você também tem todos esses líderes mundiais que estão pagando seu tributo verbal para esses diferentes públicos, diferentes grupos em suas próprias sociedades dizendo: sim, temos que responsabilizar Israel e vamos boicotar. O que realmente acontece é que o dinheiro fala mais alto e conversa fiada não leva a nada. E é disso que estamos falando aqui. Nas últimas semanas, diferentes países do Ocidente investiram pesado na compra de armas de Israel, porque eles entendem que o mundo está mudando. O mundo está agora em um momento muito sensível e perigoso. Os jihadistas são apenas um dos grupos que tentam ameaçar a civilização ocidental e esses países sabem disso. Líderes podem falar na televisão dizendo o que agrada à mídia e ao público. Mas quando se trata de segurança e sobrevivência, eles sabem o que fazer e suas responsabilidades. Para cada um de vocês, isso significa que Israel pode fornecer a eles esses elementos para sua própria segurança. E não são apenas armas e mísseis, etc. São também as capacidades que Israel demonstrou e eles estão investindo em alta tecnologia israelense. Nossas tecnologias de ponta trazem essas capacidades, que dão ao Ocidente a vantagem sobre essas organizações não civilizadas de todo o mundo. Então sim, eles ficam sabendo disso. E a todos aqueles que são muito rápidos em se mostrar moralistas e exibir sua retidão dizendo: nós não apoiamos Israel, estamos do lado do bem. Se quiser se sentir melhor, faça isso. Qualquer pessoa que leva a sério a proteção de seus filhos sabe quem é o verdadeiro inimigo e quem está ajudando a defender seus filhos. Então lembre-se disso quando assistir a este programa. E você nos assiste aqui na JNS, quando estamos trazendo para você as informações sobre o que realmente está acontecendo aqui no Oriente Médio. Confie nos instintos e reconheça quem está ao seu lado e do bem. E 2026 será um ano em que isso virá à tona e brilhará mais forte, que a civilização ocidental, os valores judaico-cristãos da sociedade ocidental, enfrentarão todo o mal. O único propósito é enfrentar o mal no mundo. Obrigado por me acompanhar. Eu sou Daniel Siman. Estarei com você na próxima semana no Straight Up, na JNS Televisão.